Eu tenho certeza que você construiu muitas memórias com ele. A primeira vez que você abriu o seu console, a primeira vez que você conseguiu jogar o game que você tanto esperou, os momentos marcantes que títulos exclusivos conseguiram te proporcionar e até o dia em que você conseguiu jogar algum game no lançamento porque já tinha o seu PS4 em mãos. Pode parecer coisa boba, mas para quem esperou tanto para ter um console, isso sempre faz toda a diferença. A verdade é que para um público mais novo, o PS4 está se tornando o que o PlayStation 2 se tornou e o número de vendas junto ao sucesso comercial são uma grande prova desse evento. A parte triste disso tudo, no entanto, é que uma nova geração sempre chega e a única coisa que nos resta são justamente todas essas memórias acumuladas ao longo do tempo com o nosso console. Porque afinal de contas, com a chegada de uma nova plataforma, o que resta dentro da indústria senão o esquecimento do console por parte de quem não conseguiu viver todas essas coisas boas com ele. Se você não teve acesso àquele console, você obviamente vai esquecê-lo. Mas no caso do PS4, depende. Isso poderia se aplicar a inúmeras outras gerações, porque existem muitos consoles que são de fato esquecidos à medida em que o tempo vai passando, mas não se aplica a essa geração porque, por mais incrível que pareça, mesmo em 2025, o PlayStation 4 não foi esquecido. E esse é um fenômeno atípico no meio gamer, porque é a primeira vez que a gente vê o que ele está fazendo, sendo feito com tanta qualidade mesmo depois do PlayStation 5 ter chegado há bastante tempo. Galera, é o seguinte, com a atual geração já se encaminhando para o seu meio de vida, era natural esperar que muitos jogos parassem de chegar ao PlayStation 4, já que ele faz parte da era anterior de consoles. E isso de fato aconteceu. Exclusivos de peso como Final Fantasy XVI só apareceram no PlayStation 5 nos consoles de mesa, por exemplo. Jogos multiplataforma de sucesso, como é o caso de Monster Hunter Wilds, que chegou há pouquíssimo tempo, também só foram disponibilizados para a atual era de videogames. E lançamentos previstos para o futuro, justamente pela ideia de abraçarem o poder de um console mais novo, como é o caso do remake de Metal Gear Solid 3 que ainda vai ser lançado, só vão estar disponíveis no PlayStation 5 no lado da Sony. Só que mesmo que isso faça parecer que o PS4 não recebe mais jogos, da mesma maneira que muitos títulos não foram lançados para ele porque são títulos que passaram a avisar o console mais recente apenas, muitos outros games continuaram sendo lançados para ele nessa exata mesma estrutura que eu mencionei também. Ou seja, nesse mesmo período em que parece que o PS4 simplesmente deixou de receber jogos, encerrando assim o ciclo dele, por incrível que pareça, ele não apenas recebeu muitos outros títulos, como também recebeu a promessa de diversos outros que estão por vir. O que eu tô querendo dizer é que ele pode até não ter todos os games que o PS5 tem, mas ele não foi esquecido. Mesmo estando em 2025, a gente ainda continua recebendo jogos para o console, e jogos de qualidade. Então, poderia até ser o fim dele. Mas a verdade é que, olhando para 2024 e o que vivemos até agora de 2025, podemos dizer que tivemos bons anos aqui, e eu vou provar isso. Agora, deixa eu te perguntar, você já parou para pensar o quão incrível o PS4 continua sendo? Além dele continuar rodando jogos com um padrão gráfico altíssimo, a gente precisa lembrar que mesmo com o lançamento do PlayStation 5, o PS4 continuou recebendo jogos como Horizon Forbidden West ou até mesmo God of War Ragnarok. É por isso, inclusive, que a Forte Games está aqui para te ajudar a conseguir o seu, porque lá, além dos excelentes preços e da vantagem de já ganhar um jogo na compra do seu console, você também tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar em até 9 vezes sem juros e de quebra ainda tem entrega grátis com Sedex. E eu tô indicando isso pra vocês porque se você fizer uma rápida pesquisa, você vai ver que é raro encontrar todas essas facilidades juntas em qualquer outro lugar. E além da loja ter sistemas de segurança para garantir que seu produto chegue em alta velocidade e em perfeito estado, ela também tem atendimento humanizado no WhatsApp para te atualizar a todo momento sobre a sua entrega. Então essa é a sua chance. A Forte Games é parceira do canal há um bom tempo e isso não é à toa. A loja tem qualidade e muita segurança, então vai garantir o seu produto nela. Link no comentário fixado e na descrição. Bom, a ideia aqui não é dizer, recomendar ou determinar se vale ou não a pena comprar o PS4 em 2025. A gente vai fazer isso numa outra oportunidade. O que eu quero te mostrar aqui é como o console continua recebendo conteúdo mesmo depois de tanto tempo de mercado e como esse conteúdo segue com muita qualidade. O primeiro exemplo disso é um título simples de fato, mas ele diz muito sobre como a empresa que o desenvolveu é capaz de fazer coisas boas ainda e sabe tirar proveito do PS4 para se manter viva. Prince of Persia: The Lost Crown é um título interessante. Tecnicamente, não tem muito o que ser dito sobre como ele usa o poder do PS4, porque a gente está falando de um título que foi feito de maneira relativamente simples numa possível intenção
pretensão de alcançar o maior número de plataformas possíveis. Para quem não sabe, Prince of Persia é da Ubisoft, uma empresa que não encara bons momentos já tem um tempo. Por isso, ter um jogo divertido, que faz o básico bem feito, com um grande alcance nos consoles de mesa, é fundamental para ajudá-lo a ter um sucesso comercial. Isso é algo importante para o jogo, mas também é importante para a Ubisoft atualmente, que está tentando se levantar. Nos últimos anos, poderia dizer que, por incrível que pareça, ele foi o jogo da empresa que mais conseguiu me prender no quesito diversão. Dentro desse contexto, é importante não terem esquecido de lançar esse jogo para o PS4 então, pelo simples fato dele ter sido um dos consoles mais vendidos da Sony desde o seu lançamento. Ele faz parte do top 10 consoles mais vendidos da história, com mais de 115 milhões de unidades comercializadas. Só para lembrar vocês, o PS2 vendeu mais de 160 milhões de unidades, que é o console mais vendido da história. E destacar isso é importante porque esse fator é fundamental para determinar o motivo de muitas outras empresas, assim como a Ubisoft, ainda visarem o console na hora de desenvolverem os seus jogos, mesmo que ele seja um console que já pode ser considerado antigo. Por exemplo, a gente sabe que a Ubisoft soltou as amarras do PS4 recentemente, fazendo com que Assassin's Creed se focasse apenas na atual geração para poder conseguir trazer os novos recursos visuais para o jogo dela. Mas quando a gente lembra do jogo anterior da franquia, o Assassin's Creed Mirage, até por conta de todo o cansaço da saga e também pelo fato da empresa estar perdendo força na parte comercial, ele também foi lançado para o PS4, na tentativa de alcançar mais pessoas. O fato do jogo estar sendo comercializado em uma das plataformas mais vendidas da história dá a entender que mais pessoas podem ter acesso a ele, aumentando assim as chances de venda nesse período conturbado da empresa, com uma saga que não tem sido muito bem vista, exatamente por conta de todo esse cansaço comercial. Só que isso pode acontecer até mesmo com empresas mais bem-sucedidas, com jogos mais bem-sucedidos, que tentam se arriscar usando outras franquias de sucesso. E eu tenho o caso perfeito aqui. Olhem para Elden Ring Night Rain, por exemplo, que ainda não foi lançado, mas quando for, vai chegar ao PS4 também. Esse é um jogo que vai usar a premissa e estrutura de Elden Ring, que foi um título que venceu a categoria de jogo do ano, vendeu extremamente bem e, como vocês já devem imaginar, chegou ao PS4 tanto com a versão base dele, como também com a DLC, que foi um outro sucesso à parte. Por outro lado, Elden Ring Night Rain tenta uma abordagem mais voltada para o multiplayer cooperativo agora, que não era muito comum no meio do gênero dele. E como foi uma proposta nova, e por isso tem lá o seu grau de risco, levando em conta a quantidade de plataformas que o jogo original alcançou e como ele fez sucesso por conta disso também, não faria sentido deixar o PS4 de lado. Então, em maio desse ano, ele vai chegar ao PS4, assim como qualquer outro Elden Ring chegou, para poder se apoiar nesse sucesso e tentar se arriscar de novo. E a explicação mais lógica para isso estar acontecendo é o alcance que o PS4 ainda tem, principalmente com essa franquia, que serve como um dos respaldos para ela tentar essa nova abordagem. A parte curiosa desses lançamentos é que, como a geração do PS5 ainda não tem lá muitos títulos que impressionam visualmente por serem muito parecidos com o que o PS4 trouxe na parte gráfica, muitos games ainda tentam abraçar essa fatia do mercado do PS4 se amparando justamente nisso, na pouca evolução gráfica, para poder chegar ao console na tentativa de vender mais. Tem jogo que simplesmente não quer avançar na parte técnica por pura conveniência, e isso obviamente faz com que o PS4 receba ainda mais jogos. Vejam o caso de Sniper Elite Resistance. O jogo foi lançado há pouquíssimo tempo e mesmo assim recebeu uma versão para PlayStation 4 se enquadrando perfeitamente no que nós mencionamos. Mesmo que você jogue o título na versão para PS5, a estrutura base dele é amparada apenas por recursos da oitava geração, a geração do PS4. Assim, mesmo sendo um jogo bem acabado visualmente, a parte gráfica não impressiona quando você está jogando na atual plataforma, e isso possibilita a chegada dele em um console que tem menos ênfase técnica, como é o caso do PS4. E para ser honesto, esse tipo de tática parece ser um padrão da franquia, inclusive. Na sétima geração, o PlayStation 3 continuou recebendo os jogos dessa saga mesmo depois do PS4 ter chegado no mercado. Sniper Elite 3, por exemplo, chegou em 2014 e na época o console ainda estava se levantando comercialmente, enquanto que o PS3 já tinha um público mais consolidado. Então foi mais interessante disponibilizar uma versão para o PS3 também para fazer com que o jogo vendesse mais. E não, isso não é nenhuma novidade. Jogos cross-gen existem aos montes, sempre existiram. O que separa o PS4 nessa conversa dos outros consoles nesse tipo de jogo é que aqui a qualidade está muito maior do que um dia a gente já teve. Antes, há anos atrás, se um jogo chegasse para o PS3 e para o PS4, era comum encontrar a versão de PS3 bem ruim, ofertando inclusive menos do que o console conseguia de fato proporcionar. O PS3 era muito mal explorado nesse tipo de jogo. Já na comparação entre o PS4 e o PS5, não é isso que acontece. A gente até pode usar o próprio Sniper Elite como exemplo, mas se formos um pouco mais
audaciosos, vamos olhar para o que acontece, por exemplo, com um clássico, Call of Duty. Black Ops 6 é o jogo da saga que tem o mesmo objetivo que qualquer outro dela, vender o máximo que puder e estimular o multiplayer. Logo, o PS4 precisava ser considerado para um lançamento como esse, era inevitável. Ele precisava vender e alcançar o maior número de jogadores possível. Só que, se olharmos o diferencial aqui, mesmo dentro da saga, a gente vai ver como temos um jogo extremamente competente numa geração antiga, comparando com as outras entradas da franquia que também foram lançados como jogos cross-gen. Reparem, por exemplo, na diferença que existe no Call of Duty Advanced Warfare entre o PS3 e o PS4. A versão de PS3 é nitidamente inferior à versão de PS4, e diria que tem reduções que não se justificam porque o PlayStation 3 daria conta de fazer algo muito melhor. Agora olhem para como a diferença é bem menor no caso de Black Ops 6 quando comparamos a versão de PS4 com a versão de PS5. A gente está falando de um jogo que mesmo hoje em dia consegue ficar bem perto da casa dos 60 quadros por segundo em um console como o PlayStation 4, e essa competência na parte técnica se mantém em mais lançamentos que o console recebeu. Por exemplo, ele recebeu Like a Dragon Infinity Wealth em 2024 e recebeu agora no começo do ano Like a Dragon Pirate Yakuza em Hawaii. Ambos são jogos recentes e ambos conseguem se comportar bem no PlayStation 4. Eu não estou dizendo que não existem diferenças justificáveis na versão de PS5 desses jogos, porque de fato essas diferenças existem. Aliás, uma maior taxa de quadros por segundo e muito mais resolução são apenas algumas delas. O que eu estou querendo dizer é que empresas como a Activision, no caso de Call of Duty, e a Sega, no caso de Yakuza, que se importam muito com o lucro e o alcance dos seus jogos para cada vez mais pessoas, viram uma oportunidade de fazer isso ao continuar lançando seus jogos para o PS4, mas sem deixar que a qualidade fosse drasticamente comprometida, como acontecia nas gerações anteriores. E claro, se a gente quiser vasculhar um pouco mais esse cenário, a gente vai ver que existem mais games que foram lançados para o PS4 em que essas diferenças no PS5 se reforçam ainda mais, são mais acentuadas, são mais importantes para o desempenho do jogo. Por exemplo, Sonic X Shadow Generations foi um jogo lançado para ambas as plataformas no fim de 2024. Ele chegou tanto para o PS4 como também para PS5, e é o tipo de game que usa bastante fatores como performance em 60 quadros por segundo, além do Ray Tracing nos reflexos. Ou seja, você sente uma diferença quando você joga esse tipo de game no PlayStation 5, mas isso não impede ninguém de apreciar como o jogo é incrível no PS4 também, mesmo que ele rode a 30 quadros por segundo, porque a estrutura do jogo foi muito bem acabada. Então não dá pra dizer que esqueceram do console, o que é impressionante não apenas pelo tempo em que ele continua recebendo esses jogos, já que já fazem quase 5 anos desde a chegada do PS5 no mercado, mas também pela qualidade que os jogos recebem mesmo numa geração mais antiga. Até então, essa combinação nunca tinha acontecido, mas acredite, ainda não acabou. Além de Elden Ring Night Rain, o PS4 também vai receber jogos como Little Nightmares 3, e foi uma estratégia inteligente não tornar um jogo como esse exclusivo da atual geração por muitos motivos. Primeiro porque Little Nightmares nunca foi um jogo para massa, então quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Segundo porque o estúdio de desenvolvimento mudou, o que pode gerar uma certa insegurança em quem já conhece a franquia pelo estúdio anterior. E terceiro, é um jogo com visuais competentes, porém simples. O PS4 consegue rodar, então não tem por que perder essa oportunidade. Pontos de insegurança assim parece que são sempre o principal motivo para esse tipo de novo jogo continuar chegando ao PS4 para aumentar as chances de venda dele. O novo game da franquia Fatal Fury, inclusive, se enquadra nessa premissa também, e provavelmente é por isso que ele vai chegar ao PS4. Ele é um jogo de luta com foco no multiplayer, então quanto mais gente jogando, melhor. Só que é uma saga que hoje em dia não tem o mesmo alcance que Street Fighter tem, por exemplo. Então, se Street Fighter 6, que tem essa potência, chegou ao PS4 para lucrar mais, não faria sentido não fazer isso com uma saga como Fatal Fury, que é mais uma tentativa da SNK de voltar a se estabelecer no mercado novamente. E claro, se a gente for mais a fundo nesses lançamentos, vão aparecer outros casos, como o novo game do Ninja Gaiden, que pela premissa de plataforma definitivamente não tinha motivos para não ser lançado aqui, ou até o novo Bleach, que por ao contrário de Dragon Ball não ser tão popular no meio dos games, não pôde se dar ao mesmo luxo que ele de ser lançado apenas na geração do PS5. Por isso, toda essa fragilidade desses games é benéfica para quem ainda tem apenas o PS4. Mas o que eu quero dizer com essa história toda é que, seja pelo motivo que for, o público continua recebendo jogos para o console, porque o PS4 não foi esquecido, e talvez justamente por isso cada um desses jogos precise ser abordado com uma atenção especial aqui entre nós no futuro, nessa versão de PS4, para a gente ver mais a fundo o que o console está fazendo ou deixando de fazer para dar conta deles. Parece que agora
agora sim as últimas gotas de vida do PS4 estão sendo extraídas, e acho que a gente não pode perder esse evento. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual é o console que você tem nesse momento ou qual é o que você pretende comprar. É o PS4 ou é o PS5? Eu quero saber o que vocês estão jogando aí, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.